do Senhor, meus irmãos, bem-vindos a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Online. Antes de darmos início a essa lição, nós vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante da Tua presença, Pai. Nós oramos porque dependemos, Senhor, do Teu Espírito para nos ensinar em tudo. Que Ele venha nos instruir, Senhor, neste dia, através da Tua palavra, que o nosso coração esteja aberto, que o nosso entendimento, Senhor, seja visitado pela Tua presença, para que assim nós possamos, Senhor, aprender e praticar a Tua palavra em nossas vidas. Que o Seu nome seja glorificado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Hoje nós vamos estudar a lição de número 4. Resguardando-se de sentimentos ruins. Lembrando que essa revista nós estamos aprendendo sobre os valores do reino de Deus, né? Que está lá registrado em Mateus no capítulo 5 até o capítulo 7. Os ensinamentos que o Senhor foi nos ensinando ali no Evangelho de Mateus. E hoje nós vamos falar sobre os sentimentos ruins. Nos resguardar, né? Guardar o nosso coração de sentimentos ruins. E o nosso texto áureo está em Mateus 5:22, que diz assim: Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. A nossa verdade prática, a cólera e a ira não podem dominar o coração do crente. Elas devem ser evitadas e vencidas com o ensino do Evangelho. A nossa leitura bíblica está em Mateus, no capítulo 5, do versículo 21 ao versículo 26. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. E qualquer que chamar a seu irmão de raca será réu do sinédrio. E qualquer que lhe chamar de louco será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te encerrem na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares o último centil. Esta lição, então, meus irmãos, uma lição com um texto aqui de ensinamento, né, que o Senhor nos dê um ensinamento de correção mesmo, para que a gente possa estar guardando o nosso coração, as nossas ações, os nossos sentimentos, dessas obras da carne, desses sentimentos ruins que vêm e causam divisão e causam problemas, né, em nossas vidas. Porque aqueles que seguem Jesus, irmãos, têm, através da palavra de Deus, de uma forma bem clara, né, a forma com qual nós temos que se comportar. São delimitados ali a nossa linha moral, que também é ensinada através da palavra de Deus, como tem que ser os nossos atos, como tem que ser as nossas ações, e isso tudo Jesus está falando também aqui, como foi dito aos antigos, já começa no versículo 21, falando do Antigo Testamento, da importância do que a lei teve, né, nos dá essa base de como proceder de forma que agrada ao Senhor, porque Ele mesmo nos ensinou, Ele mesmo nos ensina através da sua palavra, e que ensina também, irmãos, que sentimentos precisam ser evitados. Esses sentimentos ruins precisam ser evitados. Por quê? Porque eles abrem caminhos para outros tipos de pecados, né? Que é isso que nós vamos estudar na nossa lição. Então, a nossa introdução diz assim: nesta lição, aprenderemos com o Mestre Divino que o Evangelho não é antinomista, que é a partir da explicação desse conceito, que a cólera é a antessala do homicídio e que para devotar a nossa vida a Deus, precisamos nos reconciliar com o próximo. Veremos que o nosso Senhor colocou em alta conta o valor da pessoa humana e por isso a seção bíblica de Mateus
5 do 21 ao 26 será o objeto de nosso estudo. Então nós vamos agora para o tópico 1. O que é antinomismo? A palavra nos fornece a própria definição, constituída do grego anti, que quer dizer contra, e nomos, lei. Diz respeito a tudo contrário à lei, normas e regras. A palavra traz a ideia de que os cristãos não precisam obedecer à lei moral do Antigo Testamento. Defensores antinomistas dizem que a lei não teve origem em Deus Pai e que por isso ela deve ser rejeitada. Aos que dizem que Deus havia determinado por decreto a existência do pecado, de modo que jamais se pode evitá-lo. Por isso, não há razão nem para a existência da lei. Por fim, outros ainda defendem simplesmente que a lei é oposta ao Evangelho. Entretanto, veremos que esses ensinos violam as Escrituras e que o antinomismo é um desvio da palavra de Deus. Então, este termo que está sendo usado nessa lição, que é o antinomismo, ele diz respeito a pessoas que acreditam, né, que eles são contra a lei, quer dizer, contra os ensinamentos que Deus deixou no Antigo Testamento, dizendo que não foi Deus quem deu, que cada um tem que seguir conforme, né, tem que ser da forma que acha que tem que ser. Mas aqui nós vamos aprender nesta lição de hoje que as leis do Antigo Testamento, as leis morais também são base para os evangelhos, são base para o Novo Testamento, né? O Evangelho da Graça. Então ele também nos ensina, é ele que dá toda a base e sustentação para aquilo que Jesus também resumiu em 2, os 10 mandamentos. Então nós vamos falar hoje sobre o 6º mandamento também, que é sobre não matarás, tá? Que é lá do Antigo Testamento. E nós vamos aqui falar sobre a lei e o Evangelho. Conforme visto em lição anterior, Jesus não desprezou a lei. Em Mateus 5:21 vemos claramente isso. A expressão ouvistes o que foi dito aos antigos aponta para uma retrospectiva de um ponto da lei de Moisés. Diferentemente dos escribas e fariseus, nosso Senhor deu ênfase à autoridade da lei e revelou a real intenção de Deus presente nela. Atente para o mandamento, não matarás. Está lá em Êxodo, irmãos, no capítulo 20, no versículo 13. Enquanto os escribas e fariseus interpretavam esse mandamento de maneira restrita ao ato literal de matar uma pessoa, nosso Senhor o ampliou e aprofundou, demonstrando que o homicídio tem início no coração do ser humano, a partir da ira, do ódio e da cólera. Então nós vemos a importância, né, meus irmãos, de entendermos o que significa a lei, né, aquilo que o Senhor nos ensinou lá em Êxodo, capítulo 20, aqueles 10 mandamentos que o Senhor entregou ali, o Senhor Deus entregou para Moisés. E aqui Jesus, quando cita esse versículo, né, está falando lá ouviste o que foi dito aos antigos, levando em conta, porque toda a palavra de Deus foi inspirada. Então eu não posso dizer que as coisas que Deus deixou no Antigo Testamento, deixou de ensino, as leis, não serve de base de aplicação para as nossas vidas, né? Porque o que Deus achou correto ontem vai ser hoje, vai ser amanhã, porque Deus não muda. O que é pecado para Deus ontem vai ser hoje, vai ser amanhã e vai ser até Jesus voltar, sempre vai ser pecado. Então, o Senhor não muda a sua pauta. E Jesus vem ensinando que também ele não estava mudando nada. Ele estava somente ampliando o sentido desse não matarás. Por quê? A origem desse sentimento é do coração. E o que promove isso? É um sentimento, algo que vem de ímpeto sobre a sua vida e que te gera e te leva a tomar ações precipitadas e levar até, como ele diz aqui, a homicídios, né? Que é o que Jesus está falando. A razão de tudo está no coração. Ele não estava querendo dizer só não matarás. Ele está querendo dizer o seu coração tem que ser limpo dessa intenção de matar, dessa intenção de querer ver a morte do outro. Então, Jesus amplia aqui no Evangelho o que lá na lei já existia. Então, o não matarás
é algo que vai dentro, que vem de dentro do coração, gerado por um sentimento que é produzido pela nossa carne, que nos leva à ira, à cólera e a ações impensadas. E tudo que a gente age na hora da emoção, daquele sentimento, daquele ímpeto, gera consequências. Então hoje nós vamos aprender, meus irmãos, que é importante termos o equilíbrio, o controle das nossas emoções, porque sentimentos vêm e passam, mas deixam marcas. Então é importante nós termos esse cuidado de nos colocarmos ali pedindo auxílio do Espírito Santo para que nesse momento, né, que vem a ira, a cólera, no nosso coração, a gente peça ao Espírito Santo de Deus para que entre e não nos deixe nos dominar pela ira e pela cólera. Amém? Então vamos lá. Legalismo e antinomismo. Versus, né? Legalismo versus antinomismo. O legalismo é uma atitude que se concentra na observância e prática rigorosa das leis como elemento determinante para uma comunidade alcançar o favor de Deus. Então aqui o legalismo é aquelas pessoas que têm as leis tão de forma a observância tão rigorosa que acha que por meio delas vai alcançar o favor de Deus. Isso é uma outra ponta extrema. E agora o antinomismo, como nós já vemos aqui a sua definição, ele rejeita todo tipo de normas morais, deixando a pessoa livre para pecar. Assim, o legalismo foi refutado duramente pelo apóstolo Paulo. Está lá em Filipenses. Vamos ler, meus irmãos? Filipenses, no capítulo 3, no versículo 3 e 4, que diz assim: portanto, nós é que somos a própria circuncisão. Todos nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não depositamos confiança alguma na carne. Embora eu também tivesse razões para alimentar tal convicção. Ora, se alguém julga que tem motivos para confiar na carne, eu ainda mais. Então o apóstolo Paulo está nos dizendo aqui que não devemos confiar na nossa carne, né? Porque ela é falha. A nossa humanidade em si, a nossa carne, ela não produz a justiça de Deus. A ira não produz a justiça de Deus. A nossa carne produz obras que nos levam somente pelo caminho do pecado, né? É um abismo que chama o outro. Uma ação que você tem pensada vai chamar outra ação e assim você vai tentando às vezes até consertar a primeira ação, cometendo outros erros, porque é isso que a carne faz. E o ceder à carne faz com as nossas vidas. Então nós entendemos aqui, meus queridos, que nós não podemos nem estar no extremo do legalismo, que é ter as normas, as leis, como eu praticá-las e alcançar o favor de Deus, e nem negá-las, né? Por quê? Porque a palavra de Deus nos dá esse equilíbrio, porque nós entendemos que temos que reconhecer os conselhos de Deus através da sua palavra. E vamos continuando aqui. Como amamos todo o conselho de Deus revelado nas Escrituras, afirmamos que os princípios morais divinos revelados na Bíblia, a palavra de Deus, são atemporais, válidos em qualquer época e cultura. E por isso, o cristão fiel à Bíblia tem cuidado tanto com o legalismo quanto com o antinomismo. Então, irmãos, aquele que tem o equilíbrio, o contato com as Escrituras, esse equilíbrio de meditar, né, irmãos? Porque todo excesso, tudo que é excesso não é bom. Porque aqui nós vemos dois extremos, né? E esses dois extremos não chegam no consenso da palavra de Deus, não chegam, né, naquilo que precisa ser aprendido e aplicado na nossa vida. Nenhum deles está biblicamente certo. Então nós temos que buscar este equilíbrio da parte de Deus, né? Porque este primeiro tópico que nós estudamos, ele fala dessa parte do conceito, para que a gente possa decorrer esse assunto, desse sentimento, né, dessa obra da carne, que tanto pode nos prejudicar. Então nós entendemos que aqui o que é antinomismo, né? Vamos dar uma relembrada, que são pessoas que não aceitam as normas, né, os padrões morais
dados pela lei, e também tem aqueles que são legalistas, que também acham que através da prática e assim rigorosa, sistemática daquelas normas, ele vai alcançar o favor de Deus. Então, esses dois extremos também não estão certos. E Jesus veio ensinando sobre a lei e o evangelho, que estão ali ligados, porque Jesus resume em 2 os 10 mandamentos. Por quê? Porque aquele, irmãos, que ama a Deus sobre todas as coisas, que coloca a Deus sobre todas as coisas, o agradar a Deus sobre todas as coisas, ele vai sempre buscar cumprir a palavra do Senhor. Ele vai fazer de tudo, e é um esforço, uma guerra, meus irmãos, da carne contra o espírito, porque nós estamos nesse corpo, e ela naturalmente, ela produz essas obras, e é o Espírito Santo de Deus que nos ajuda, né, nesse confronto. É Ele que nos ajuda, e nós precisamos também decidir, né, abrir a nossa vida, né, rasgar o nosso eu e deixar o Espírito Santo governar a nossa vida, para que o Senhor opere essas mudanças, né, que precisam existir na vida daqueles que recebem Jesus como seu Salvador. Então nós temos que seguir o exemplo de Jesus, e em tudo Jesus nos ensinou, né, meus irmãos, com a sua humildade, com a sua simplicidade, com os seus ensinamentos, sempre colocando e valorizando, né, a pessoa humana, valorizando, que a gente valorize o próximo. Então, isto sim é o evangelho. Não é o eu, não é o cultivar leis e normas e nem ignorá-las, mas a gente cumpri-las, né, cumprir aquilo que o Senhor nos deixou em sua palavra. Amém? Então, a síntese do tópico 1 é: o evangelho não é antinomista, isto é, ele tem normas, regras e limites claros. O evangelho também não é legalista, isto é, não está preso a observâncias rigorosas de datas, dietas e outras práticas religiosas esperando algum favor divino. Lembrando, meus irmãos, que como essa revista trata dos valores do reino de Deus, para a gente compreender isso e receber isso de uma forma a trazer mudança para a nossa vida, nós temos que reconhecer o nosso Deus. Nós temos que reconhecer Jesus como nosso Salvador, o Espírito Santo de Deus, e acima disso também reconhecer a palavra de Deus, né? Como a palavra de Deus aqui é tudo que Ele tem para nos ensinar, é através da sua palavra. Então o conceito é baseado na palavra. Tem que crer na palavra de Deus, na Bíblia como palavra de Deus. Não adianta nós cobrarmos esses padrões de pessoas que não reconhecem a palavra de Deus como o seu livro de regra de fé e prática. Nós estamos falando desse contexto, desse ensinamento para aqueles que seguem a Jesus, para que reconhecem a palavra como este livro que nos dá direção aqui na nossa vida com Deus. Então é partindo deste princípio, tá bom? Agora vamos para o tópico 2. A cólera é o primeiro ato para o homicídio. Jesus e o sexto mandamento. Jesus não anulou o sexto mandamento do Decálogo. Contudo, sua interpretação foi mais elevada e profunda, pois revelou que a ira ou cólera contra um irmão é um tipo de homicídio no coração. Como bem afirmou o apóstolo João, qualquer que aborrece a seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. 1 João 3,15. Olha, irmãos, que séria é esta palavra, né? Jesus não anulou o sexto mandamento e nos trouxe uma interpretação mais elevada e profunda, que começa no coração, né? O homicídio começa no coração. Não por acaso que o verbo irar, no grego, em Mateus 5,22, é orgizo, que significa provocar, incitar a ira, estar zangado, estar enfurecido. A fúria e a ira de Caim o levaram a cometer o primeiro homicídio contra o próprio irmão. Portanto, o sexto mandamento não envolve apenas uma sanção penal, mas elementos mais profundos como palavras, emoções, insultos e outras ações que se antecipam ao homicídio.
E olha, irmãos, que interessante, né? Aqui, quando nós lemos lá nos 10 mandamentos, não matarás. Então, a compreensão é, não vou tirar a vida de alguém. Usar um objeto e, literalmente, tirar a vida da pessoa. Mas Jesus vem nos ensinando aqui que palavras também matam. Que as emoções que a gente dá lugar no momento da nossa ira, que acontece alguma coisa que nos desagrade, também faz nos falar coisas e ter ações que podem matar também o nosso irmão, não fisicamente, mas o seu coração, ter o seu coração atingido. E quando nós tanto recebemos essas palavras e tanto para quem fala, ninguém sai vivo dessa história, porque todos se machucam, todos são feridos e depende da forma que é feito, é uma ação assim, do só o Espírito Santo para ir trabalhando, né, e curando essas feridas. Por isso que é importante nós pensarmos antes de falar. Nunca teremos problemas com a nossa ira, com a nossa carne, teremos. E o importante, irmãos, no meio disso tudo aqui, é nós reconhecermos que isto está em nós, está aqui na nossa carne. E a gente precisa lutar para que a gente não cometa essas ações. Porque o que Jesus está ensinando aqui é que aquele que faz isso, joga palavras, também está matando alguém. E isso é muito sério, né? Essas ações, essa ira vai sempre anteceder o homicídio. Tanto como ele cita aqui de Abel, né? De Abel e Caim. Quando Caim mata Abel, Caim se ira com Abel e isso leva àquele homicídio, né? De um irmão matar o outro porque não suportou Deus receber a oferta do irmão e não a dele. E essa ira fez ele tirar a vida de outra pessoa. E esses sentimentos, irmãos, eles na hora, eles te cegam, né? A ira, a cólera te cega. Você fala sem pensar, no calor de uma emoção. E isso passa, a emoção vai passar. E o que vai ficar? O produto daquelas ações, né? Enquanto eu estava meditando nessa lição, estudando essa lição, eu lembrei de uma história de um menino que ele era um menino que ele ficava muito irado. Tudo ele ficava irado dentro da sua casa. E um dia o pai dele disse assim para ele: toda vez que você ficar irado, que você ficar nervoso, você vai lá na cerca do jardim e você bate um prego na cerca. Então toda vez que ele ficava irado, ele ia lá. E eram muitos pregos que ele pregava. Só conforme ia cansando ele, que ele tinha que se irar e ir lá bater o prego, então ele começou a diminuir, até que ele parou de dar vazão para esse impulso, né? E aí o pai dele disse: muito bem, parabéns, você está conseguindo, você conseguiu controlar a sua ira. Agora vai lá na cerca e tira cada um dos pregos. E aí o menino foi lá e tirou todos os pregos. E ele falou assim: você está vendo? Você parou de se irar, mas olha as marcas que ficaram na cerca. Essas vão ficar. Então a gente tem que refletir, irmãos, nas nossas ações. Pensar antes, respirar antes, né? Porque o agir no ímpeto em qualquer situação, para tomar qualquer decisão, é necessário os ânimos se acalmar. Porque todas as vezes que nós agimos, né? Porque eu acho que ninguém nunca escapou de agir no momento de nervoso, de ira, que não se arrependeu depois. Aquele que quer, né, cumprir com a palavra de Deus, quer caminhar segundo a palavra de Deus, ele sente o peso do acontecido. Então, e Jesus ensinando que isso leva a ações muito piores, a resultado muito triste, para a gente repensar, para a gente pensar antes da gente agir. E isso é muito importante, irmãos. E a Bíblia está repleta aqui de versículos, nós vamos ler alguns aqui, falando sobre a cólera, né, no contexto bíblico, para a gente entender que não é um sentimento bom. Irmão, nada do que a nossa carne produz é bom. Nada. Ela sempre vai levar de uma ação a outra que gera o pecado, que aí te leva a cometer pecados, um sentimento que já começa no coração, e Jesus dizendo, você já matou no coração, então você já começou pecando com o desejo, né? O desejo desenfreado de você soltar aquela raiva, aquela ira naquele momento. Então, é muito antes que começa, antes de chegar na ação,
já começou no coração. E é lá que nós precisamos trabalhar. Amém? Então, a cólera num contexto bíblico. Tanto o salmista quanto o apóstolo Paulo escreveram que um servo de Deus pode irar-se, mas não deve pecar. Vamos ler, meus irmãos, Salmo de número 4. Salmo de número 4 e o verso 4. Estremecei de ira, mas não pequeis. Refleti em vosso leito e acalmai-vos. Olha, irmãos, são coisas que nós podemos fazer. Nós temos que ter também esse autocontrole, né? Porque o Espírito Santo habita em nós. Você pode ter uma situação que você passe, que te levante aquela ira, né? Porque a gente vê no trânsito, né? Pessoas que não têm paciência, nas filas ninguém tem paciência, e nesses momentos a gente vê que as pessoas andam sem paciência, iradas, e arrumam confusão, e aí um desce e arruma briga. A gente vê tantos casos dessas situações que por conta de um momento ali que foi desafiado, ou alguém falou algo que você não gostava e tirou a vida do outro e trouxe tragédias para dentro de famílias, divisão dentro de família, tudo por palavras lançadas na hora da ira, ações feitas no calor da ira, e quando passa fica só os estragos, né? Então a ira, ela causa isso, é só isso. Então o que acontece? Nós podemos, né, nos acalmar, nós podemos pedir ao Espírito Santo sim ajuda, mas a decisão, irmãos, de não sermos controlados também por essa obra da carne também é minha e sua. É minha e sua. Cada um tem o seu temperamento, a sua forma de ser. Uns são mais, tem o jeito já, né, o seu temperamento mais colérico, mas alguns também que são mais calmos, mas todos têm ira, todos em algum momento vão se irar, todos em algum momento vão perder a sua paciência. Mas o que o Senhor está ensinando aqui, através deste salmo e também através da vida de Paulo, né? Não podemos pecar quando nos sentirmos irados. Amém? Eu acho que está bem claro, né, irmãos? Até bem redundante esse trecho aqui, porque é uma tecla que Jesus quis assim ensinar, ficou ali ensinando, porque leva a outras situações. Amém? Agora nós vamos ler Efésios 4, 26. Efésios 4, 26 diz assim: estremecei na ira, mas não pequeis. Aí Paulo está citando ali, né, o que nós lemos em Salmo. Acalmai a vossa raiva antes que o sol se ponha. Né? É sempre zerar aquilo que foi cometido no dia. Não deixar nada para trás, irmãos. Porque às vezes a gente, por causa da nossa razão, eu tenho razão, a outra pessoa tem razão, aí fica aquela situação complicada e um quer ter a razão e se apega naquilo, e a ira vai de um dia para o outro, do outro para o outro, e ela vai só aumentando, irmãos, porque a obra da carne é isso, é só crescer. Ela não diminui. A gente pensa assim, não, amanhã pode ser que eu fique melhor. Aí você vai repensar, aí você acha que você tem mais razão ainda, aí fica mais bravo ainda, se fecha mais ainda, e o coração, irmãos, vai ficando cada vez mais fechado e vai resistindo mais à ação também do Espírito Santo de Deus. Então aqui o conselho de Paulo é: não deixe para o outro dia, resolva naquele mesmo dia, que o sol não se ponha sobre esta ira. Que é isso que Paulo está dizendo, não deixa passar de um dia para o outro, resolva o que precisa ser resolvido. E quantas vezes, irmãos, já aconteceu, tantas vezes, né, acontece, acredito, na vida dos irmãos, já aconteceu na minha vida, que da gente, daquele momento assim que você fala, agora eu falo, vou falar, e o Espírito Santo diz, não fala. E depois você vê, ainda bem que eu não falei, porque ia ser um estrago maior, porque é isso que provoca as obras da carne. Amém, irmãos? Vamos pensar antes de falar. Erros, irmãos, vamos cometer. Mas quando a gente aprende a palavra de Deus, a gente vai sempre lutando com o nosso eu, com aquela razão humana. Né? Eu tenho uma razão, a nossa razão muitas vezes atrapalha o agir do Senhor. Né? A gente tem que estar com o coração aberto para que o Senhor venha e esmague o nosso eu mesmo, irmão. Porque a presença de Deus, quanto mais presença de Deus na nossa vida, mais o nosso eu é esmagado, mais ele vai sumindo. E quanto mais você vai deixando aquilo embora,
Tem coisas que antes você pensa assim, nossa, aquilo me deixaria tão nervoso quando acontecia, mas hoje já nem deixa mais. Por quê? Porque o Espírito Santo está tendo liberdade dentro do teu coração, da tua vida. A presença de Deus vai nos fazendo olhar realmente para o que tem importância. Porque o adversário sabe, irmãos, de cada um de nós, aonde ele toca, para nos fazer ter reações que desagradem a Deus. Então nós precisamos também entender isso, que nós temos um adversário que quer trabalhar todo o tempo para nos embaraçar com a nossa vida, com a nossa natureza. E o Espírito Santo de Deus, quanto mais ele tem espaço dentro de nós e na nossa vida, esses sentimentos, essas coisinhas que antes tiravam a nossa paz, vamos dizer assim, hoje já não vai tirar. Por quê? Porque o Espírito Santo vai dominando a sua vida. E ele vai esmagando mesmo o nosso eu, como eu disse. Ele vai tirando de nós toda essas ações humanas de ímpeto, né? Porque é sempre uma guerra do Espírito contra a carne. E quanto mais você alimentar o Espírito Santo de Deus, que é com a palavra de Deus e praticando a palavra de Deus, mais fácil vai ser você ouvir uma palavra que é uma palavra de alinhamento, irmãos, isso aqui, uma palavra de correção para a nossa vida. Que a gente não pode dar lugar para esse sentimento porque cria divisões e cria problemas, né, na própria comunidade. Porque nós temos, em todo lugar que a gente vai, a gente tem que se relacionar. É no trabalho, é na igreja, é na sua família, é onde você estuda. A gente está em todo tempo se relacionando com alguém. Então eu não posso achar que só eu tenho que todos têm que atender aquilo que eu penso, senão eu fico irado e com isso eu falo, eu ofendo. Então Jesus ele está indo lá no centro. Está falando, olha para o seu coração. Deixa eu dominar a tua vida, que o Evangelho, irmãos, é isso, é a mudança de vida. Quando eu digo, eu sigo a Cristo, eu não posso ser uma pessoa que ande raivosa, brigando pelo trânsito, tendo comportamentos excessivos assim para as pessoas olharem e falar, mas meu Deus, essa pessoa não é cristã? Porque é isso que o mundo olha em nós, uma diferença. Uma diferença. Somos perfeitos? Não, meus irmãos. Mas nós temos que buscar isso a cada dia, que a nossa carne, ela grite cada dia mais baixinho, né? Que fique lá no fundo, que às vezes tem pessoas que dão muita vazão, ela grita alto, ela está dominando. Mas quando o Espírito está dominando, ela está lá, ó, com a vozinha dela bem baixinho. Então você consegue, né, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, controlar essas ações. Vamos continuar aqui, meus irmãos. Entretanto, a ira não pode controlar e devemos examinar se ela provém de um espírito reto, de um coração puro, ou se é uma obra da carne, do tipo pecaminosa, orgulhosa, odiosa e vingativa, que está lá em Gálatas, no capítulo 5 e o versículo 20. O imperativo bíblico é que a ira não pode nos dominar. Vamos ler Hebreus, irmãos, 12, 15. Vigiai para que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de mágoa venenosa brote e vos cause confusão, contaminando muitos. O que aqui esse escritor da carta aos Hebreus está dizendo? Que ela não só faz mal para você, mas ela brota em você e ela se alastra, contamina pessoas, não é? Às vezes tem pessoas que eu não gosto daquela pessoa, e aí fala para o outro, não gosto daquela pessoa também, porque a pessoa fez isso. Então acolheu uma mágoa no coração e já foi contaminando, porque é contagioso. É isso que a Bíblia está dizendo. Porque não é só a ira, a cólera, ela vai produzir o rancor, a mágoa, né, o ressentimento, que vai ficando nas vidas. Então isso só vai se alastrando, só vai crescendo, irmãos. E a gente pode e vai passar muitas vezes por isso ao longo da nossa caminhada, mas que a gente saiba que nós precisamos vencer, nós precisamos deixar isso de lado e prosseguir para o alvo. Porque, irmãos, onde ainda nós estamos nesse corpo, né, como Paulo diz, no corpo desta morte aqui, e aquilo que a gente quer fazer a gente não faz, e aquilo que eu não quero eu faço, porque é essa luta. Podemos falhar,
mas nós podemos, irmãos, a partir de hoje, a observar melhor, né, esse pequeno começo, porque parece que começa pequenininho, né? E depois a coisa vai crescendo, aqui como está dizendo o escritor aos Hebreus, né? Que não brote e não cause confusão, não deixe criar raiz, irmão. Não deixe para o outro dia, porque o Espírito Santo de Deus está falando conosco aqui através dessa lição, que Ele quer nos limpar, te limpar, porque você carrega um peso, um fardo. Às vezes fala, mas eu tenho razão. E o que Jesus falou? Você tem que deixar ali, nós vamos falar disso um pouquinho mais à frente, deixar a tua oferta, e nós já lemos ali no começo da nossa leitura bíblica, e a sua oferta e resolver a situação. Porque isso sim você vai estar aprendendo e obedecendo a palavra de Deus. Assim você vai estar alegrando o coração do Senhor. Assim você vai estar deixando a sua natureza de lado e cada vez mais dando lugar para a nova natureza. Não foi isso que Jesus disse para Nicodemos? É necessário nascer de novo. Não é só cumprir regras, não é você ficar cumprindo alguns pontos da palavra e esse não. Ah, não, eu sou assim, o meu jeito é assim, a minha natureza é assim. E é um contexto, irmãos, falando de nós aqui, latinos, né? O nosso sangue é mais quente, nós somos de mais gesticular, de tudo falar, e às vezes a mania de não pensar no que fala, isso é natural, é cultural, mas a gente tem que entender que a Bíblia está acima disso, nós já lemos aqui. A palavra de Deus e as leis do Senhor está acima da nossa cultura. Se é uma cultura, né, da sua família, falar palavrão, você não vai adquirir essa cultura, porque agora você é da cultura do reino, os valores são do reino. Então isso aqui que a gente está estudando e lendo aqui hoje e aprendendo, não faz parte do reino de Deus, é algo que tem que ser tirado. Por isso que Jesus está tocando nessa ferida, é uma ferida que Jesus está tocando. Você tem que deixar de lado a ira e a cólera, deixar de lado o seu sentimento de justiça, porque é Deus que faz a justiça plena e verdadeira, irmãos. Porque se você for conversar com alguém que já discutiu, ou nós que já discutimos, todo mundo tem a sua razão. E Deus é que vê todas as coisas e Ele sabe o ponto que cada um está enxergando. Mas é necessário, para que haja uma cura e isso não crie raiz no coração, é deixar de lado e seguir em frente, pedir, Senhor, me ajuda, me governe, Espírito Santo, me ajude a perdoar, me ajude a não ficar me agarrando nesses detalhes que nos acontecem e vai nos acontecer ao longo da vida. Amém, meus irmãos? É cultura do reino de Deus que nós devemos seguir. Vamos falar agora sobre o valor da pessoa humana. Em Mateus 5, 21 e 22, Jesus enfatizou o valor da pessoa humana. Por isso, chamar alguém de raca, que significa inútil, cabeça oca e vazia, é uma ofensa grave, igualada à blasfêmia. Ou chamar o outro de louco, do grego moros, que significa ímpio, incrédulo, é uma conduta moralmente desprezível. Observe que para quem manifestasse esses tipos de comportamentos, o fim era se tornar réu do sinédrio e receber a condenação para o fogo do inferno, do grego gena, respectivamente. Nesse sentido, nosso Senhor mostra que não só peca quem comete um homicídio, mas igualmente os que nutrem a cólera, o ódio e o rancor no coração. A vida humana tem um valor sagrado, por isso o patrão deve tratar bem o seu empregado e este, consequentemente, deve respeitar o patrão. O irmão não pode fazer acepção de pessoas para com o outro, quer por causa da cor de pele, quer por diferenças econômicas, pois, como o apóstolo Pedro disse, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Olha que ensinamento profundo aqui, irmãos, porque Jesus a todo tempo ele está resgatando o valor do humano, da figura humana. Porque o diabo, o que ele faz com o humano, com os humanos? O que ele quer fazer? Ele quer tirar todo aquele brilho, todo aquele propósito para o que Deus nos criou. Quando a gente vê alguém, irmãos,
jogado no chão, na rua. O sentimento é meu, não foi para isso que Deus nos criou, porque é isso que o diabo quer fazer, desconfigurar a valorização da pessoa humana. Então é um contra o outro, é um brigando com o outro, é um querendo ser superior ao outro, é um querendo ter mais do que o outro. Isso tudo colocando o humano no centro, mas não como valorização, mas como competição. E o que Jesus está falando aqui? Que nós temos que ter essa cordialidade, tanto no ambiente de trabalho, o patrão tratando bem o seu empregado, o seu funcionário, e o seu funcionário também respeitando o seu patrão. Irmãos, isso são normas morais, éticas, né, para que a gente possa viver em sociedade, viver com as diferenças, porque nós somos diferentes. Né? Eu penso de um jeito, os irmãos pensam de outro, entende? Vem de uma cultura, de uma forma de criação diferente, e isso vai talvez se chocar com a forma que o outro irmão foi criado, e entende a forma que o irmão foi educado. Isso tudo são diferenças, mas que a palavra de Deus está acima disso tudo. Isso não pode ser um motivo de deixar o irmão de lado, como ele aqui mesmo está dizendo, pela cor, pelo padrão econômico, né? Não, porque Deus não faz acepção de pessoas, e nós não devemos fazer. Não existe você discriminar ninguém pela cor, pelo tipo do cabelo, pelo tipo físico, pelo grau de instrução que ele tem, porque nós somos todos iguais. Irmãos, quanto mais parecidos com Jesus, nós vamos ser mais parecidos com as ações que ele teve. Ele era Deus, irmãos, caminhando na terra, mas ele diz em sua palavra que ele não teve por usurpação em nenhum momento ser igual a Deus. Ele estava junto conosco, se misturou entre nós, sentou com as pessoas que ninguém queria sentar, chegou perto de quem ninguém queria chegar. Então a gente, quanto mais de Jesus em nós não vamos ter esse tipo de problema, precisar ser discutido esse tipo de coisa, ter que ser ensinado, falado, porque o Espírito Santo, se está habitando em nós, ele vai promovendo isso de forma natural, e que o Espírito Santo continue trabalhando dentro de nós dessa maneira, irmãos, porque Deus não faz acepção de pessoas, então nós não devemos fazer. Nós temos que tomar cuidado com a forma com que nós falamos com as pessoas. Olha como Jesus fez aqui eles pensarem, né? Todos que estavam ouvindo e os seus discípulos pensarem ali sobre isso. Uma palavra de blasfêmia que você fala contra o seu irmão, ele disse, você pode até ser réu do inferno. E aqui, um pouquinho antes que nós estávamos falando sobre o Jesus falando sobre o 6º mandamento, ele estava falando aqui de que quando você criava uma dívida e não pagava essa dívida, você era preso até essa dívida ser paga. E se essa dívida não fosse paga, você ia ficar preso para sempre. Então Jesus leva nesse nível também, quando eu não dou o perdão, quando eu guardo esse tipo de sentimento. É como se você estivesse preso àquilo, e você não teria como pagar. Você teria que estar preso àquele sentimento. E aqui ele está falando a mesma coisa, irmãos. Então nós temos que fazer o quê? Abrir o nosso coração. Abrir o nosso coração para que o Senhor venha tirar, se há alguma raiz de amargura, alguma pendência que precisa ser resolvida, algo que precisa ser corrigido, corrija. Irmãos, a gente não perde nada. O importante é o inimigo não sair vencendo. Que ele não saia vencendo. Renuncie o que precise renunciar, faça o que tem que fazer, né? Porque a Bíblia também diz que o que depender de você, tenha paz com todos. Tenha paz com todos. Vai ter na nossa caminhada, na sua caminhada, alguém que possa não ter paz conosco? Pode. Nós somos falhos e não somos unanimidade. Porém, nós temos que fazer, se depender de mim, se depender de você, termos paz com todos e comunhão. Amém, meus irmãos? Porque Jesus, ele frisou muito isso no seu ensinamento. Então, a síntese do tópico 2. A cólera é o primeiro passo para a prática do homicídio. Olha como é sério, irmão. O primeiro passo para a prática do homicídio, né? Que, como nós já ensinamos, começa lá no coração, a intenção. Você já desejou no seu coração, né, essa morte. Então, é lá que nós temos que tomar cuidado, é do nosso coração. Vamos para o tópico 3. A oferta do altar e a desavença. A oferta do altar
Em Mateus 5, 23, 24, Jesus se dirige aos discípulos e faz com que cada um examine a si mesmo, pois um servo do Senhor não pode ofertar no altar com um coração cheio de ira e rancor. Afinal, dizer amar a Deus, mas odiar o irmão é cair na mentira. Está lá em 1 João, capítulo 4, versículo 20. Para o judeu, ofertar era um ato sagrado, e tal atitude fazia-o reconhecer a bondade de Deus para com ele. Nesse sentido, o Senhor Jesus valorizava esse ato. Entretanto, não adiantava reconhecer a bondade de Deus, mas não se reconciliar com o irmão. Cabe ressaltar que o verbo grego para reconciliar é dialassô, que significa mudar a mente de alguém, renovar a amizade com alguém. Ele é encontrado no Novo Testamento apenas uma vez, em Mateus 5:24. Portanto, o ensinamento de nosso Senhor é claro: não há relacionamento correto com Deus sem relacionamento verdadeiro com o irmão. Irmãos, isto é sério, deixar a oferta para ir consertar com o irmão, porque a oferta ela não é recebida, porque o seu coração está o quê? Cheio de ira e de rancor. E, irmãos, com certeza, em algum momento da sua vida, como da minha, vai acontecer algum desentendimento. Pode acontecer sim, irmãos, vai acontecer. Mas tem que acontecer a reconciliação. Irmãos, olha que coisa linda que ele fala aqui, esse comentarista, que Jesus, ele valorizava muito, né? O judeu valorizava o ato de ofertar, de oferecer, de estar ofertando a Deus, e Jesus, através disso, né, que também valorizava este ato, mostrou que não adiantava ir lá falar que ama a Deus, estou entregando para Deus, ofertando para Deus, mas no seu coração está acolhido a ira, aquele desejo, aquele ódio, que também anda tudo junto, irmão, a ira, o rancor, a mágoa, anda tudo junto, e vai só crescendo esses sentimentos ruins, né, dentro do coração, esses sentimentos. Mas o reconciliar quer dizer o quê? Mudar a mente de alguém, renovar a amizade com alguém. Então é reconciliar. O que Jesus fez? Né? Esse religar, a religião significa o religare. Nos religou a Deus, nos reconciliou com Deus através do seu sacrifício. Ele nos ligou, nos fez amigos de Deus através do seu sacrifício. Então, quando nós também temos esta ação de abrir o nosso coração para nos reconciliar, a gente também está fazendo algo que a palavra de Deus nos ensina, reconciliar, porque foi isso que Jesus fez. Então nós temos que ser pessoas que amem a reconciliação. Pode estar ferido, irmão, tem situações, e aqui também a gente não está diminuindo, né, a dor de alguém, da situação do coração que entristeceu. Não é isso que está sendo ensinado aqui, irmãos. Isso aí cada um sabe como vai sendo tratado e deixando o Espírito Santo tratar. E sabe como que é, cada um sabe como é. Mas aqui a palavra de Deus, irmão, ele está dizendo aqui para nós que precisamos deixar isso de lado. Não adianta ofertarmos ao Senhor se o nosso coração não estiver limpo da ira e da cólera, do ódio, porque a oferta nossa, ela não é atendida. Como eu posso dizer, ele termina dizendo isso, como que tem um relacionamento correto com Deus, se eu não tenho um relacionamento verdadeiro com meu irmão, que eu vejo, né? Deus eu não vejo e digo que amo, o irmão que eu vejo, digo que eu não consigo amar. Então a gente precisa corrigir isso, para que a nossa oferta seja agradável ao Senhor, para que o Senhor receba. Porque o nosso culto, irmãos, é a gente vir ofertar a nossa vida, o nosso coração, a nossa adoração, todo o nosso viver, né? Não é só chegar na igreja, eu adoro a Deus só quando eu estou na igreja, quando eu estou louvando. Não, adorar a Deus é com os seus atos, com a sua vida, aonde você estiver, né? E ao momento do culto, eu estou cultuando, eu estou aqui também oferecendo a Deus louvor. Então, é isso. Precisa acontecer essa reparação, essa reconciliação, como estamos aprendendo aqui. E é muito bom, irmãos, quando há reconciliação. É muito bom quando a gente deixa os sentimentos da nossa carne de lado
e deixa o Espírito Santo promover, né, irmãos? Porque as coisas boas é o Espírito Santo que promove em nós, né? Contra tudo isso que nós podemos produzir na nossa carne, há uma receita, irmãos, natural, que é você cultivar o fruto do Espírito. O fruto do Espírito, ele combate todas as obras da carne. Então, para nascer, frutificar esse fruto em mim, eu preciso praticar isso. O perdão, o relevar, né? Deixar certas coisas para lá. E o Espírito Santo vai nos ensinando e nos ajudando em tudo, irmãos. Então, coma desse fruto. Né? É um fruto que você produz, também se alimenta dele, que é o fruto do Espírito, que está lá em Gálatas também no capítulo 5, né? Onde Paulo fala das obras da carne, mas também ele fala do fruto do Espírito, que tem qualidades que são parecidas, são as qualidades que Jesus tem. Porque é o Espírito Santo que produz, o Espírito Santo também é Deus, né? Então eles são um só. E Jesus ensinou isso, e está ensinando isso aqui para os seus discípulos. Estavam assentados ouvindo isso, e estavam ali sempre andando junto. Nós estamos sempre com alguém, irmãos. E isso não é só relacionamento com o irmão da igreja, não, é no seu trabalho, na sua família. Às vezes com os nossos familiares é tanta rigidez, né? Leva tanto a sério, se ira por qualquer coisa e acaba nem havendo o perdão, vai se vivendo. Não, tem que haver o perdão, tem que haver o recomeçar, tem que haver a reconciliação, porque isso agrada o coração de Deus. Amém, meus irmãos? E aqui vamos para o final, evitando a desavença. Os versículos 25 e 26 de Mateus 5 têm relação com os versículos 23 e 24, mas uma conotação diferente. Os versículos 23 e 24 dizem respeito à adoração. Os 25 e 26 dizem respeito ao processo legal. Ambos, porém, procuram advertir os discípulos quanto ao problema da desavença entre os irmãos. Nos versículos 25 e 26, Nosso Senhor enfatiza que é preciso buscar uma solução para a desavença entre os irmãos fora do tribunal. Naquela época, quando a pessoa era sentenciada, pagaria até o último quadrantes, de origem latina, que significa quadrante, aproximadamente a quarta parte de um asse, a menor moeda de cobre humana, valendo cerca de 1/4 de 1 centavo. Nosso Senhor, portanto, nos convida a sanar as desavenças entre nós e assim preservarmos o bom testemunho. Atentemos para a reflexiva indagação do apóstolo Paulo. Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Não há entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos? Isto Paulo está lá falando aos Coríntios, lá 1 Coríntios capítulo 6, e o versículo 1 ao 5. Paulo ensinando que ainda os irmãos ali estavam levando outros por causa de confusão, de contenda, outros a litígios, né, na justiça ali daquele tempo. E Paulo condenando esta ação. Por quê, irmãos? Nós podemos resolver, nós podemos abrir mão, e é uma renúncia. Eu sei que esta lição é uma lição que toca bem fundo mesmo do nosso coração, porque quantas vezes a gente deixou a ira se pôr sobre o sol? Acordar com a ira e dormir com a ira, quantas vezes, irmãos? E a gente tem que saber que Jesus a qualquer momento pode voltar, e essas coisas dominando o nosso coração não é compatível com a palavra de Deus. Nós temos que estar prontos. Isso não pode estar nos amarrando e tirando as nossas bênçãos espirituais, minando as bênçãos espirituais que o Senhor tem para nós. E tem bênçãos espirituais que acontecem na nossa vida quando o nosso coração é aberto, quando a gente se liberta daquele sentimento. E não é nada aqui, irmãos, que eu estou falando como alguém superior que nunca passou por isso. Já passei, já vamos passar, passaremos, e ainda às vezes chateamos também alguém. Reconhecer que somos falhos, que nós não acertamos sempre, mas o corrigir, o reconhecer, o pedir perdão, o perdoar é da palavra de Deus. É de alguém que está produzindo o fruto
e não as obras da carne. E é isso que o Senhor nos ensina através desta palavra neste dia. E a conclusão é: como servos de Cristo que vivemos as verdades do Evangelho, não deixemos que pensamentos, palavras e ações firam o nosso próximo, nem deixemos que as desavenças tornem-se disputas entre nós. Em caso de desavenças e desentendimento, à luz das Escrituras, devem reconciliar-se imediatamente, seguir em paz com todos, pois é isso que o nosso Deus desejou quando escreveu: não matarás. Amém, meus irmãos? Que essa lição, esse ensinamento deste dia continue, que nós possamos continuar meditando nisso que o Senhor nos falou. E eu queria deixar esta palavra, está em Filipenses, capítulo 2, do versículo 3 ao 6, que diz assim: nada façais por rivalidade nem por vaidade, pelo contrário. Cada um considere com toda a humildade as demais pessoas superiores a si mesmo. Cada um zele, não apenas por seus próprios interesses, mas igualmente pelos interesses dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou a ser igual a Deus. Amém, meus irmãos? Que nós possamos, cada dia, dar mais lugar ao Espírito Santo de Deus e não acolher no nosso coração esses sentimentos ruins, como nós aprendemos aqui, através dessa lição de hoje. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus e até a próxima aula.